Bom dia pessoal, hoje é sexta-feira, 6 de maio de 2022 e vamos para as análises dos jogos desta sexta. Mas antes vamos dar uma conferida na lista dos jogos de quinta-feira. E pela Champions League, o Real Madrid venceu a equipe do Manchester City por 2-1 no tempo normal e na prorrogação venceu por 1-0 e está classificado para a final. A equipe do Manchester City fez 1-0 aos 73 e a equipe do Real Madrid empatou o jogo aos 90 e virou aos 91. 2 gols em 2 minutos marcados pelo Rodrigo, que entrou no segundo tempo. Com isso, a equipe do Real Madrid levou o jogo para a prorrogação e no início da prorrogação, pênalti para o Real convertido pelo Benzema e o Real Madrid está mais uma vez classificado para a final e vai reeditar a final da temporada 17-18 contra a equipe do Liverpool. Não deixa de ser um vexame para a equipe do Manchester City, venceu a primeira partida, tinha a vantagem de jogar pelo empate, fez 1-0 e no final do jogo, em 2 minutos, toma 2 gols e perde na prorrogação. Foi melhor durante a maior parte do jogo, mas quem foi para a final foi a equipe do Real Madrid, é uma equipe mais tradicional e vai em busca do seu 14º título da Champions League. Mas vai enfrentar a equipe do Liverpool, que é uma equipe qualificada, se não a melhor, uma das melhores do futebol mundial. E vai ser jogo único, não tem essa de deixar para decidir em casa, a final vai ser em Paris. Dando sequência, vamos para a Libertadores da América. E aqui estava na nossa lista o BEC Deportes Tolima. E a equipe do Tolima venceu essa partida, venceu por 1-0, um gol marcado aos 88 minutos. Agora o Tolima assume a segunda colocação do grupo e fica mais próximo de uma classificação para a fase mata-mata. Dando sequência, a Luiz Red contra a equipe do Boca Juniors. A equipe do Boca venceu por 1-0, um gol de pênalti aos 37 minutos do primeiro tempo. Aos 86, a equipe do Luiz Red teve um jogador expulso. Essa partida está sendo investigada porque a equipe do Boca Juniors deu presentes para a equipe de arbitragem. A polícia boliviana apreendeu os presentes, mas aqui vai acabar em pizza, não vai dar nada para a equipe do Boca Juniors. Deportivo Cali e Corinthians, um jogo com muitas chances para os dois lados. O Corinthians foi melhor, teve pênalti desperdiçado para os dois lados e o jogo acabou mesmo no 0-0. Como eu havia comentado, era um jogo para assistir e sofrer e não foi diferente, mas o Corinthians agora precisa de uma vitória para se classificar, mesmo que perca para a equipe do Boca. Vencendo a equipe do Always Red em casa garante classificação. Dando sequência, Colón de Santa Fé contra o Cerro Porteño. Aos 22 minutos fez 1-0, aos 69 2-0. A equipe do Cerro diminuiu aos 73, mas não teve força para buscar o empate, foi até melhor no finalzinho do jogo. O Olímpia venceu a equipe do Peñarol por 1-0, embolou um pouco mais o grupo. Agora o Olímpia ainda tem chance de classificação para a fase mata-mata. Tajeres contra a equipe do Flamengo terminou em 2-2. A equipe do Tajeres ficou 2 vezes à frente do placar, mas não conseguiu sair com a vitória. Sporting Cristal contra a Universidade Católica do Chile ficou no 1-1. A equipe do Sporting Cristal fez 1-0 aos 43 e aos 77 tomou o empate. Não estava na nossa lista esse jogo. E pela Sul-Americana, Metropolitanos perdeu em casa para o Montevideo Wanderers. Barcelona do Equador e Lanús ficou no 1-1. Outro jogo que estava na nossa lista era o Lei Antofagasta. A equipe do Antofagasta até abriu o placar, fez 1-0 aos 18 minutos, mas a equipe da LDU virou o jogo no segundo tempo e venceu por 2-1. Atlético Goianiense venceu a equipe do Defensa e Justiça por 3-2 e está vivo aí na briga por classificação para a fase mata-mata. Precisa vencer o Antofagasta em casa agora para decidir, jogando em Quito contra a LDU na última rodada. Se o Defensa e Justiça vencer a equipe da LDU, provavelmente o Atlético Goianiense vai conseguir a classificação. A equipe do Fluminense venceu a equipe do Júnior Barranquilla por 2-1 e segue vivo na briga por uma vaga na próxima fase da Sul-Americana. O Cincinnati venceu o Toronto, Novo Horizontino venceu o CRB por 3-1, CSA e Criciúma ficou mesmo no 1-1. E a nossa lista de quarta-feira ficou com 3 acertos e 1 erro. Acertamos o BEC Deportes Tolima, o Lei Luiz Red e Antofagasta e erramos o Lei Colón de Santa Fé.
Vamos agora para as análises dos jogos desta sexta-feira. E vamos começar com a La Liga, Levante contra a equipe da Real Sociedad. A equipe do Levante, nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. E a equipe da Real Sociedad, nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A equipe da Real Sociedad ocupa a 6ª colocação. Se vencer, pode terminar a rodada em 5º. E a equipe do Levante ocupa a lanterna do campeonato com 26 pontos. Tem chance ainda de escapar do rebaixamento, mas precisa vencer os 4 jogos restantes e ainda torcer contra as outras equipes que estão à frente dele. Jogando em casa, a equipe do Levante ocupa a 19ª colocação. Em 17 jogos, venceu 3, empatou 7 e perdeu 7. Jogando como visitante, a equipe da Real Sociedad ocupa a 7ª colocação. Em 17 jogos, venceu 6, empatou 6 e perdeu 5. Os últimos jogos entre eles, a equipe da Real Sociedad venceu 2 e perdeu 1 e empatou outra. A equipe do Levante vem de um empate fora de casa contra o Valência por 1-1 e a equipe da Real Sociedad também vem de um empate fora de casa contra o Rayo Vallecano por 1-1. E aqui eu vou colocar o Levante na nossa lista de lei. Dando sequência, temos Bundesliga, Bochum contra Arminia Bielefeld. A equipe do Bochum nos últimos 5 jogos são 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. E a equipe do Arminia nos últimos 5 jogos, 3 derrotas e 2 empates. A equipe do Bochum não vai classificar para mais nada, também não vai ser rebaixado, aqui é um jogo amistoso para eles. A equipe do Bielefeld precisa vencer essa partida e torcer para um tropeço do Stuttgart na rodada. E aqui eu vou deixar esse jogo fora da nossa lista, no ao vivo, talvez pode ser interessante para buscar um back Bochum. Dando sequência, vamos para o campeonato italiano. Inter contra a Empoli, uma odd de 1,14. Aqui provavelmente a Inter vai vencer, mas nessa odd de 1,14 não dá para colocar na lista de back. No mercado de gols vai estar as odds bem baixas, o 2,5, 1,29, estou fora desse jogo. Dando sequência, temos Genoa contra a Juventus. A equipe da Genoa nos últimos 5 jogos são 4 derrotas e 1 vitória. A equipe da Juventus nos últimos 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A equipe da Juventus, se vencer essa partida, pode terminar a rodada na 3ª colocação. A equipe da Genoa precisa vencer essa partida para continuar sonhando com a permanência na 1ª divisão. Os últimos jogos entre eles, a Juventus venceu os 4 últimos. A equipe da Genoa vem de derrota, perdeu para a Sampdoria fora de casa, e a Juventus vem de vitória em casa contra o Venezia. A Juventus nos últimos 10 jogos tem apenas 2 derrotas, perdeu para o Villarreal pela Liga dos Campeões e perdeu em casa para a equipe da Inter de Milão. Essa odd de 1,91 para a Juventus é uma odd interessante para buscar esse back, mas eu vou deixar fora da nossa lista porque a Juventus joga no meio de semana contra a equipe da Inter de Milão pela Copa da Itália. Pode ser que vai poupar alguns dos seus principais jogadores. Aqui no ao vivo, se tiver com o time titular e a Juventus tiver com padrão de back, aí sim eu vou buscar o back Juventus. Dando sequência, vamos para a Ligue 1, Lille contra o Mônaco. A equipe do Lille nos últimos 5 jogos são 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. A equipe do Mônaco nos últimos 5 jogos são 5 vitórias. A equipe do Mônaco, se vencer essa partida, pode terminar a rodada na vice-liderança com os mesmos 65 pontos da equipe do Olympique de Marseille, mas para isso a equipe de Marseille precisa ser derrotado e a equipe do Rennes não pode vencer. A equipe do Lille não briga por mais nada nesse campeonato, o máximo que vai chegar ali é a 60 pontos se vencer os 3 jogos restantes, mas fica atrás do Nice no número de vitórias. Jogando em casa, a equipe do Lille ocupa a 10ª colocação. Em 17 jogos, 7 vitórias, 7 empates e 3 derrotas. A equipe do Mônaco, jogando fora de casa, ocupa a 4ª colocação. Em 17 jogos, 7 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. Os últimos jogos entre eles, empate em 2-2, empate em 0-0, vitória do Lille e vitória do Mônaco. A equipe do Lille vem de derrota, perdeu para o Troyes por 3-0. E a equipe do Mônaco vem de vitória sobre o Angers, venceu por 2-0. A equipe do Mônaco já vem de 7 vitórias consecutivas, 3 delas como visitante. Eu vou deixar esse jogo fora da nossa lista, que é um jogo mais para leitura.
Se a equipe do Mônaco entrar com a marcação mais avançada, eu vou buscar esse back Mônaco. Dando sequência, vamos para o Campeonato Português. Boa Vista contra o Vitória de Guimarães. A equipe do Boa Vista nos últimos 5 jogos são 3 vitórias e 2 derrotas, e a equipe do Vitória de Guimarães nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A equipe do Vitória de Guimarães na 6ª colocação ainda busca uma classificação para as competições europeias da próxima temporada. A equipe do Boa Vista não briga por mais nada nesse campeonato, não vai ser rebaixada. Os últimos jogos entre eles, empate em 1-1, vitória do Guimarães por 2-1, vitória do Guimarães fora de casa por 1-0 e vitória do Boa Vista em casa por 2-0. A equipe do Boa Vista vem de vitória sobre o Moreirense fora de casa por 2-1 e a equipe do Vitória de Guimarães vem de empate em casa contra o Santa Clara. Aqui tem tudo para ser um jogo complicado, eu vou deixar fora da nossa lista. Campeonato holandês, o 13º contra o 14º, a equipe do Cambuur nos últimos 5 jogos são 4 derrotas e 1 empate. A equipe do RKC nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Estou fora desse jogo. Dando sequência, campeonato turco, eu não vou fazer nada. Aqui a equipe do Trabzonspor precisa só de um empate para ser campeão. E mesmo perdendo essa partida, se o Fenerbahçe não vencer, ainda assim a equipe do Trabzonspor vai ser o campeão. La Liga 2 também não vou fazer nada. Bundesliga 2 temos 2 partidas, mas eu não tenho muito conhecimento, vou deixar fora da nossa lista. Campeonato Brasileiro da Série B, Vila Nova contra o Náutico. A equipe do Vila Nova ainda não venceu no campeonato, são 5 jogos, 4 empates e 1 derrota. E a equipe do Náutico nos últimos 5 jogos tem 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Os últimos jogos entre eles, vitória do Vila Nova, vitória do Náutico e vitória do Vila Nova. A equipe do Vila Nova vem de um empate contra o Londrina, fora de casa, empatou em 2-2. O Vila Nova, depois desse jogo, vai enfrentar a equipe do Fluminense pela Copa do Brasil, mas só na quarta-feira que vem. A equipe do Náutico vem de um empate em casa contra o Guarani. Aqui pode até ser um jogo interessante para buscar alguma coisa em Lei Vila Nova, mas eu vou deixar fora da nossa lista. Dando sequência, Sport contra Tombense. A equipe do Sport nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E a equipe da Tombense ainda não venceu no campeonato, são 5 jogos e 5 empates. A equipe do Sport na 6ª colocação e a equipe da Tombense na 18ª colocação. Os últimos jogos entre eles, vitória da Tombense por 3-0 na Copa do Brasil de 2019. A equipe do Sport vem de derrota fora de casa, perdeu para o CSA. E a Tombense vem de um empate em 1-1 em casa contra o Vasco da Gama. Aqui eu vou colocar o Sport na nossa lista de back. E dando sequência, vamos para o campeonato colombiano. Atlético Nacional de Medellín contra o Deportivo Pereira. A equipe do Atlético Nacional nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A equipe do Deportivo Pereira nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. A equipe do Atlético Nacional jogando em casa ocupa a 4ª colocação. Em 9 jogos venceu 6, empatou 2 e perdeu 1. Jogando fora de casa, a equipe do Deportivo Pereira ocupa a 10ª colocação. Em 9 jogos venceu 2, empatou 2 e perdeu 5. Os últimos jogos entre eles, vitória do Atlético Nacional por 5-0, vitória do Deportivo Pereira por 1-0, empate em 1-1 e vitória do Atlético Nacional por 5-1. O Atlético Nacional vem de 2 empates em 0-0 e a equipe do Deportivo Pereira vem de vitória em casa contra União Magdalena. Eu vou colocar a equipe do Atlético Nacional na nossa lista de back. E essa é a nossa lista para os jogos de sexta-feira, Back Sport e Atlético Nacional e Lei Levante. É isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.